Oi, gente, boa noite para todos e para todas. Estamos dando início a mais uma live. Hoje o nosso convidado mais que especial é o companheiro Paulão, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores em Alagoas. A gente vai bater um papo muito legal com ele, vamos falar de assuntos sérios, assuntos importantes, mas também vamos ouvir dele um pouco dessa luta, né? Vamos ouvir dele a experiência, né? De como ser um parlamentar representante da esquerda naquele congresso que é tão duro, tão difícil, né? Então vai ser um papo muito importante que com certeza vai nos acrescentar muito, que com certeza vai ser muito importante para nós, né? Quero aproveitar para convidar todos e todas que estão nos assistindo para também prestigiar a estreia do nosso programa na TV PT Alagoas. O Sextou começa às 16 horas da próxima sexta-feira com os convidados Hudson, que é ator, e Sandra Sena, que é poetisa. Então a gente vai bater um papo bacana também sobre cultura. Um abração à turma que está entrando aí, Paulo Vitor, Inácio. Estou vendo a turma já chegando aqui para o nosso bate-papo importante sobre pandemia, economia, cultura. Vamos conversar um pouco também sobre a aprovação da Lei de Emergência Cultural, né, ontem na Câmara dos Deputados, que agora segue para o Senado. E lembrando a galera que essa live vai estar disponível amanhã no meu canal no YouTube. Quem não puder conferir ela toda hoje, amanhã vai poder reassistir ou assistir, certo? Ela vai estar na íntegra no meu canal no YouTube. Visite nosso canal, se inscreva, né? Para estar acompanhando todas as minhas lives. Ficam disponíveis lá, né? Os vídeos que eu posto aqui no Instagram e também no Facebook ficam disponíveis lá no meu canal no YouTube. Então, assista lá também. Um abraço para o Sandro Henrique. Um abraço, companheiro. E é isso, hoje o nosso papo é com o companheiro Paulão, nosso deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores aqui em Alagoas, né? Um gigante na nossa representação. Ele está entrando daqui a pouquinho, já vou puxando, assim que ele chegar, já vou puxar ele para a gente começar esse bate-papo importante, né? Esse grande desafio. Então, Paulão já chegou por aqui, deixa eu puxar nosso bate-papo com o nosso deputado federal Paulão, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores em Alagoas. Tá chegando aqui o Paulão. Boa noite, companheiro Paulão. Boa noite, Elda. Olha, vamos nos ajustando aí. Coloca a tua câmera na vertical. Ah, na vertical, assim? Isso. Ah, eu estava colocando na horizontal. Isso. Pronto. Porque a live do Instagram, ela tem esses detalhes, né? Ela tem um tempinho certo para terminar e ela tem esse formato para a gente ficar assim, bem slim. Ah, começou já, né? Começou. Estamos ao vivo aqui. A turma já está entrando. Quero te dar boa noite e boas-vindas, te agradecer primeiramente, né, pela disponibilidade de sempre, está sempre disponível para os debates, está sempre contribuindo aí nas reuniões, mesmo enfrentando a agenda das sessões virtuais que não param e vão por longas horas, mas consegue sempre um tempo para estar dialogando sobre essas questões importantes. E já quero abrir para que você possa fazer aí essa saudação. A turma está chegando aí devagarzinho, está entrando na nossa sala. E te parabenizar, Paulão, não só por esse momento de enfrentamento à pandemia, que eu sei que toda a bancada, né, de esquerda e a bancada do PT principalmente está enfrentando uma dificuldade grande em relação à postura do governo federal, mas por toda a tua caminhada nesse mandato e já no anterior de representação, combativo, aguerrido, realmente levando o interesse da população alagoana para ser representado lá na Câmara Federal. Boa noite, Paulão.
Boa noite, Elda. Quero dizer que é motivo de muita satisfação participar de uma live com você, uma companheira que eu conheço há bastante tempo, né? Mesmo pela sua jovialidade, mas na juventude. E você sempre teve uma marca assim, de ser uma pessoa, um compromisso social importante, né? Corajosa e, ao mesmo tempo, com habilidade diplomática fundamental, de dialogar, de fazer o contraditório, de ter divergências, mas principalmente consensos. Então, dizer que é um motivo de prazer bater esse papo com você e principalmente com os internautas, né? Filiados, simpatizantes, amigos e amigas, principalmente do teu convívio, da tua caminhada, na nossa relação também, dizer que eu estou à disposição. Vamos ao bate-papo. Com certeza. Paulão, vamos começar com esse tema, então, do enfrentamento à pandemia. Conta pra gente como é que você está enfrentando a quarentena como cidadão, Paulo Fernando, e como deputado federal, né? Esse home office aí, que esse office, esse trabalho é um trabalho de representação do povo, como é que está funcionando? Porque eu percebo que se o povo já acompanhava pouco, né, o dia a dia da Câmara, me parece que está acompanhando menos ainda, né? Então, como é que você está enfrentando esse desafio? Elda, veja bem, tem o desafio de ordem pessoal e o desafio de ordem político, né? Do ponto de vista político, o que ocorreu? Quando ocorreu a pandemia no mundo, principalmente a China, a Europa, a Ásia, e chega na América do Sul, no Brasil, quem deveria estar tomando as rédeas da condição era o presidente da República, o executivo, porque ele tem um papel singular. É ele que gera a moeda, o tesouro, ele que tem um orçamento que o Lula, principalmente, quando foi presidente, deixou com a Dilma, na ordem de 390 bilhões de dólares, né? Um lastro importante. Então, por mais que os prefeitos e governadores queiram, e principalmente no Nordeste, é uma região que tem uma densidade demográfica muito grande, mas também tem uma contradição social muito enorme, muita pobreza, então era o presidente. Ele não fez esse papel, por várias razões. Primeiro, que ele não acredita no isolamento social como terapia de saúde, porque o isolamento é uma forma de você retardar a contaminação. Até porque há previsões de cientistas que esse ano dificilmente terá vacina, isso afeta a economia. Ele não fez esse papel. E quem fez esse papel? A Câmara Federal. Porque o Senado, o Davi Alcolumbre, feito de ter contraído Teve uma falha no áudio do Paulão, mas eu acredito que ele vai voltar. Alô? Oi. Voltei, Elza? Voltou. Não, é porque alguém ligou, porque eu estou no meu smartphone, né? Ah, sim. E aí o seguinte, o presidente não fez, foi a Câmara Federal, porque o Senado, além do alinhamento político, havia também essa questão da contaminação da Covid pelo presidente do Senado. Então, o Senado conseguiu aplicar essa ferramenta, que a gente está batendo papo nós dois agora, os internautas, de 513 deputados. Foi um desafio. Aí, qual é o fator interessante? A gente está com um ritmo de trabalho maior do que se tivesse presencial. Porque, geralmente, eu saio daqui de segunda a quinta, ou de terça a quinta, geralmente a maioria de segunda a quinta. E vem para aqui, tem uma atividade no gabinete, no interior, capital. Geralmente procuro me preservar dia de domingo, mas também tenho atividade muitas vezes. E agora você tem, como você mesmo, eu estou tendo uma atividade numa live. Às 20 horas eu estou tendo uma entrevista numa rádio em Pão de Açúcar. Hoje já estava uma outra atividade. Então, o ritmo de trabalho, no meu caso, não alterou. Eu sempre digo, o parlamentar que trabalha e gosta de trabalhar, ele continuou nesse processo, mudou a forma.
Agora vem a pergunta subjetiva, pessoal. Eu tenho em casa somente eu e Luciano, né? Porque eu tenho um casal de filhos adultos, o Paulo, que mora em Aracaju, com a companheira dele, Paulo, hoje na área de Direito, foi teu contemporâneo, né? E tem uma neta de 3 anos, que é a filha dele, com a Cíntia. A Cíntia é da área de saúde, ela é nutricionista do Hospital Geral. Então, quando ela chega em casa, é uma operação de guerra. Porque como entrar no apartamento, que eles moram no apartamento do 2º andar, tem que entrar pela cozinha. A menina é Letícia, minha neta, né? É a Letícia. Aí quando quer abraçar a mãe não pode. Ela tem que deixar roupa em casa, naquela roupa, fazer o processo de asepsia, tomar banho primeiro, e depois ver o cotidiano da conversa com ele e o Paulo, porque colegas de trabalho, médicos, enfermeiros, até nutricionistas, ou foram infectados, ou tiveram alguém que morreu, né? Houve pessoas que morreram. E no caso de Sergipe, eu acho que você acompanhou, que você é muito antenado nessa questão, até pela formação, houve uma mobilização porque não tinha EPIs, Hélida. E isso foi notícia nacional. Fabiana é tua companheira de formação na área de jornalismo. Tem uma filha de 14 anos, que é minha neta. O companheiro, né? O Richard tem também um garoto de 7 anos. Aí, então, os dois aqui moram em Maceió, eles têm um trabalho, eu diria assim, mais centrado aqui. Eles estão mais obedecendo o processo, não tem esse estresse. Luciana é professora de geografia no São José e na escola pública do Ciracioli, que é a escola de Sérgio. E ela ensina também isso, geografia. E na Unip ela ensina a área de comunicação. Na área de comunicação, para você ter ideia, você teve uma amiga, agora de repente eu falei o nome dela agora, muito conhecida da TV Paisara, que é amiga da Luciana, teve a Covid. A Raquel Fiuza. A Raquel foi minha professora. Sim. A Raquel, que é uma figura, está com Roberto Amorim, que é o chefe Luciana. Está com Covid também. E na área de saúde também. Então é um estresse. Ela está fazendo atividade, a exemplo do que eu estou fazendo com você, do ponto de vista virtual. E o ritmo de trabalho é o mesmo, é fazendo as aulas. Ela é coordenadora também, junto ao pessoal do Ciracioli, com os alunos que são cegos, enfim. E no meu caso tem um plus a mais. Eu não sou mais criança, eu tenho 62, portanto eu estou numa faixa que é de risco e procuro, nesse ponto eu sou disciplinado. Algumas vezes eu estava saindo ao supermercado, no máximo uma padaria e farmácia. Há mais de 15 dias que eu não estou saindo, né? A gente procura fazer o pedido delivery e a Luciana sai, ela consegue sair, tem hora que ela não fica, mas quando sai é aquele procedimento. Sai com álcool gel, com a roupa, quando chega modifica, toma banho, asepsia, enfim. E no prédio que eu moro, um rapaz foi infectado no começo, depois recuperou, e no outro prédio, que é um prédio mais novo, morreu um jovem de 28 anos. Inclusive, houve um choque até na quadra. Então, é muita tensão, entendeu? Do ponto de vista que a gente percebe. A rotina, você tem que fazer uma rotina com disciplina, né? Procurar estudar mais, aproveitar para ler um pouco, se eu gostei, assistir um bom filme, né? Fazer um exercício básico. Sim. Minhas atividades domésticas, eu não sou de gastronomia como o Ricardo. Ricardo cozinha bem, Ricardo Barbosa. Meu pai cozinhava bem, que é falecido. Iracema mesmo, mulher cozinhava bem, minha mãe cozinhava bem, meu filho cozinha bem, Fabiana mais ou menos, e eu não sei. Agora minha tarefa
lavar prato, limpeza. É a sina de quem não cozinha, viu, Paulão? A sina de quem não cozinha é lavar prato. Mas procura dentro do ritmo, modifica a rotina. E aí você verifica o seguinte, quais são os elementos para quando você não tem uma família estruturada. Se você não tiver amor em casa, a violência contra as mulheres, né, Elza? Aumentou substancialmente. E você sabe que a violência dentro do lar, muitas vezes, ela não tem notificação. E a gente está vendo pela internet, né? Jovens assassinadas, feridas, enfim, é um processo complexo, né? Além disso, o medo do vírus, da letalidade, no começo era um processo que era só número, morreu uma pessoa, morreu 10, morreu 100, morreu 1000, era números. Mas você começa agora a ter nome. Então, morre teu vizinho, morre uma pessoa do bairro, uma pessoa que você viveu na sua infância, adolescência, estudou com você, trabalhou com você. A exemplo hoje, ontem morreu o Manuel, que era colega nosso social, que foi vereador por Maribondo, ia completar 72 anos, faleceu, Covid, entendeu? Isso dá um estresse emocional muito grande. Então começa a chegar agora os nomes. Aí você começa a botar os pés no chão. É verdade. Quem tem o mínimo, né, Paulão, de humanidade, de sensibilidade, se compadece, sofre, fica triste, né? O país está de luto, são mais de 23 mil mortes. Eu acho que o único ser humano do nosso país que não se sensibiliza com isso é o presidente da República. Todo o resto da nação está sofrendo, está triste, está buscando fazer as coisas que estão ao alcance para esse enfrentamento, né? O isolamento individualmente, quem pode está se envolvendo nas campanhas de solidariedade, mas quem tem um papel maior de dirigente, de representante, está buscando tomar providências, tomar as medidas necessárias. E, inclusive, quero destacar e quero que você comente também a questão das emendas, né? Você colocou algumas emendas para municípios de forma muito importante, de maneira que a saúde em alguns municípios conseguiu ter esse reforço, que a gente sabe que o isolamento é importante, mas a gente precisa de leitos, a gente precisa de um SUS fortalecido, né? A gente precisa de investimento, né, de recursos na saúde para que a gente possa dar resposta a esse número crescente de casos que a gente está enfrentando. Diferente, né, de Maceió, que a gente já vem observando a saúde destruída faz tempo, alguns municípios do interior vêm conseguindo dar resposta. Como é que você tem conseguido trabalhar essa questão das emendas da saúde? Ok, Elda. Inclusive uma pessoa no nosso convívio, né, filiado ao PT, um militante importante, que a gente esqueceu até de citar, o Gilberto, né? O Gilberto Coutinho, Guiba, né, como diz o Tomás. Ele vinha falando do grupo que está com a febre, coitado do Gilberto, Covid. Até ontem estava no HGE, conseguiu transferência, o Ricardo falou, eu tive a oportunidade de falar também com o Vanderlei, que foi importante, a gente quer agradecer publicamente aqui o mestre Zé Vanderlei, Tomás foi um guerreiro, Mônica, Zé Roberto, todo mundo acionou, né? Mas ele tá bem. Mandar um abraço, melhoras aí pro Gilberto, para Raquel, Gilberto, né? E o Gilberto é disciplinado, né? Ele não fuma, isso facilita para a parte respiratória, né? Geralmente quem fuma às vezes tem... Veja bem, emendas. Eu apresentei emendas a nível de municípios, apresentei emendas para o hospital universitário, que é fundamental ligado à universidade. Apresentei emendas também para um CISAL, que é a antiga Ciências Médicas, né? Com outro objetivo que pode ser utilizado na Covid. No caso de Olho d'Água do Casado, é um município pequeno, né, no Alto Sertão, vizinho entre Delmiro Gouveia e Piranhas, uma cidade de mais ou menos 10 mil habitantes, governada pelo PT, o Zé da Inglaterra, e lá a gente conseguiu alocar recursos substantivos. Então lá já teve, primeiro, 2 casos, e depois mais 2 casos, num povoado foram 2, e depois 2 não povoado.
Mas lá foi acionado a prefeitura, lá o município, por ser pequeno, é baixa complexidade. No máximo você tem posto de saúde. Então o que é que vai fazendo o prefeito? Fazendo o processo do isolamento social internamente, barreiras fiscais e sanitárias, aí está lá o pessoal da saúde, junto com a Guarda Municipal, fazendo o controle dos veículos, principalmente, Helder, dos ônibus. Você, como filha de Almir Gouveia, sabe, porque naquele trecho ali eu sempre brinco, você que nasceu lá, e eu que conheço também, ali é uma quina. Ali você tem Bahia, Alagoas, Sergipe e Pernambuco. Tem um fluxo muito grande. E aí você tem que ter esse processo, né? A compra de EPIs para os profissionais da saúde, a máscara, inclusive, com a produção feita no acampamento do MST, no primeiro momento, foi muito interessante. Depois, claro que a produção não deu vencimento, mas foi inicial. Enfim, então a gente percebe que está o suporte. A higienização das viaturas, né, das ambulâncias, até o carro da guarda, quando uma emergência pode ter, o suporte à polícia militar, que é um núcleo pequenininho. Aí o que a gente percebe, o controle, é a mesma coisa em Iapi. Em Iapi já é o dobro, 20 mil. O Zé, além disso tudo, ele colocou banheiros em pontos estratégicos para que o pessoal faça o processo de higienização e fazendo todo esse controle social. Aí tem Cajueiro, que você conhece bem, e lá eu vice, é o nosso companheiro Zé Carlos, jornalista, tem um prefeito, o Palmeri, e a gente colocou emenda também. Colocamos em Palmeira dos Índios, que é uma cidade polo. Eu, além de colocar emenda para a prefeitura, eu coloquei emenda para o hospital, que todo ano eu coloco, Santa Rita. Eu tive a oportunidade de, na parte da saúde pública, que lá é um hospital beneficente, como se fosse o modelo da Santa Casa, mas eu fiz questão de colocar emenda no passado recente, em toda a enfermaria, principalmente das mulheres, que estavam lá camas, para você ter ideia, tinha cama e a escora era tijolo. A gente comprou todas as camas novas, colocamos sofá para o acompanhante, climatizamos todo o hospital, toda a parte tecnológica de computadores, a gente fez esse processo, compramos equipamentos para UTI, um local que muitas vezes a pessoa não valoriza, que é a lavanderia. Colocamos todos os equipamentos top de linha, porque você sabe que a lavanderia ela tem uma relação direta, porque ele trabalha com o quê? Um dos grandes problemas que tem na saúde é a infecção hospitalar. Exatamente. Entendeu? É o ponto-chave da higienização. Da construção também na universidade, da UTI, colocando recursos substantivos também para o Hospital Regional de Arapiraca, que só trabalha com SUS. Enfim, e além disso, outros municípios que a gente colocou emendas com menor porte, a exemplo, Mar Vermelho, Carneiros, Matriz de Camaragibe, descentralizamos. Os recursos já chegaram, falei com o novo Heitor Tonholo também, isso é importante. Já no caso da Uncisal, foi uma solicitação de recursos para fortalecer o Hospital de Doenças Tropicais, que tem a ver claro, com essa pandemia, né, que você tem algumas patologias, me corrija, eu tenho irmão médico, mas não sou da área, mas enfim, eu entendo a importância que tem a saúde e uma lição que a gente teve nesse processo. A pandemia, ela chegou inicialmente na China, foi para o mundo todo, e o resultado dos países que conseguiram combater com eficiência, Elda, é onde tinha saúde pública. Exatamente. Então, isso desmonta o discurso do capitalismo. A maior potência econômica do mundo e bélica, que é os Estados Unidos, não está conseguindo vencer a guerra da Covid-19. Ele pode ter míssil, bomba atômica, tudo, torpedeiro, todos os equipamentos, submarino atômico, mas não está dando resposta, porque lá o sistema é privado. Essa é a lição. Foi esse o suporte que o Brasil conseguiu. É pena, como você falou, se a gente tivesse um presidente independente de ser do PT.
que respeitasse a vida, respeitasse a ciência. Ele estava fazendo processo sinérgico com os governadores e prefeitos, a exemplo do que ocorreu na Inglaterra. O presidente, no primeiro momento lá, o primeiro-ministro, foi contra o isolamento social. Quando ele contraiu a Covid, ele percebeu a letalidade e a gravidade dessa doença. Então, aqui, na realidade, o que a gente tem é uma pessoa que não respeita a vida. É por isso que até ministros com visão liberal, como é o caso do Mandetta, do DEM, não suportou e entregou o cargo. Entra um segundo e entregou o cargo. Só fica agora um general que não tem formação nenhuma na área de saúde, a especialidade dele é na parte de logística, administração, e é um obediente, né? Ou seja, fica batendo continência, o general para o capitão, porque na realidade quem a gente percebe que o governo Bolsonaro ele está com a estrutura militar palaciana nas estatais, nos grandes órgãos, nos ministérios. O número de militares hoje é maior do que a época da ditadura militar. Pois é, e são várias frentes, né, de enfrentamento a essa questão da pandemia. Como você mesmo resgatou, ainda bem que antes desse desgoverno do Bolsonaro, a gente teve o governo do PT, que deixou reservas financeiras, que estão sendo utilizadas agora, que estão sendo, deixou também um cadastro, né, de pessoas do ponto de vista da assistência social, que permitiu, que viabilizou a questão do auxílio emergencial, que foi também uma luta que vocês venceram essa batalha importante aí na Câmara Federal. Inclusive, ontem, queria que você comentasse essa luta do auxílio emergencial, mas também a batalha que a gente venceu ontem para que o segmento de trabalhadores e trabalhadoras da cultura, né, pudesse também ter essa lei emergencial mais robusta, tendo esse auxílio mensal, mas tendo também outros dispositivos para que quem é da cadeia produtiva da cultura não seja tão afetado e que a gente possa também dar amparo, garantir isolamento social, garantir que esse setor também possa se proteger e cuidar da sua saúde para retomar quando for seguro, né? Então, como é que foi essa batalha ontem aí para que seja aprovada a lei de emergência cultural que agora segue para o Senado, não é isso? É verdade. Hélida, você tocou num ponto fundamental. Se a gente tivesse um presidente que tivesse compromisso com o povo brasileiro, independente do debate ideológico, ele teria feito esse enfrentamento, que é uma guerra. Enfrentar a Covid é uma guerra. É um vírus que você não tem vacina, os especialistas dizem que possivelmente esse ano ainda não terá. Isso tem uma consequência na economia direto, mas ele fez uma polarização que é falsa, proposital. Ele faz o seguinte: economia versus saúde. Ora, até Bill Gates, que é um dos homens mais ricos do mundo, bilionário, ele diz: entre a economia e a vida, a gente tem que lutar pela vida, depois salva a economia. Sim. Você não salva a economia primeiro, senão a economia não salva a vida. Então, o que ocorreu? O primeiro projeto que foi aprovado na Câmara e depois foi para o Senado foi aquela ajuda emergencial que o Bolsonaro não queria, e internauta. E aí, depois de muita briga, ele disse: eu aceito R$200. Foi. O relator... Paulo, aí me permita um parêntese. Na live que você fez com o Haddad, eu me lembro do comentário dele. Ele disse: olha, Bolsonaro nunca foi no supermercado na vida dele. Porque quem é que faz feira com R$200? Ninguém, isso não existe. Aí o que ocorreu? Aí houve pressão, um relator da matéria, que é uma pessoa geralmente indicada e tem sintonia com o governo, aceitou 400. O PT e os partidos de esquerda queriam um salário mínimo. Sim. Aí chegou a 500, aí depois chegou finalmente a R$600. Teve o aval do governo, que ele estava num desgaste enorme, e ele percebeu que até a base parlamentar dele votaria contra ele. Então ele aprovou, depois foi para o Senado, mesmo assim, para sancionar, autorizar o pagamento, passou mais de 15 dias. para a mulher chefe de família, né? Isso, até 1.200. Então ele passou mais de 15 dias, foi necessária aquela campanha, assina, né?
Foi, e tal. paga logo Bolsonaro. Paga logo Bolsonaro. E o que é que ele fez? Aí outro crime que ele cometeu, é um crime, pessoal, aciado. Ele só autorizou a Caixa Econômica a fazer o pagamento. Ele podia autorizar os bancos públicos. Aqui teria BNB, Banco Nordeste e Banco Brasil. Mas eu sou da tese que deveria ser todos os bancos, porque você horizontalizava, descentralizava, fazia o distanciamento correto, as barreiras, etc. Mas por que ele colocou só na Caixa? Por que não botou na loteria, que pode pagar? Porque a loteria até 1.000, ou é 1.200, é um trecho que não pode, mas abaixo de 1.000 podia pagar. Mas ele não quis. Por quê? Porque ele defende a tese que não é necessário ter isolamento. A pessoa se contamina, alguns se salvam, outros não. Quem é que vai morrer? Idosos, pessoas que já têm patologia de doenças degenerativas, esses se agravam. Por que isso? Porque ele defende a tese eugenista, que é milenar, desde a antiga Esparta e recentemente com Hitler. Só quem tem que sobreviver é os fortes. Então, veja bem, essa visão é nazista que ele defende. Então, esse processo está sendo implementado, agora com detalhe. O período do pagamento é 3 meses. Aí o PT apresentou um projeto que está tramitando na Câmara para essa ajuda ser permanente. Tem que ampliar. Eu tenho impressão que não fica nos 3 meses, até porque a pandemia não sei se equaciona. E aí ele vai deixar de pagar. Se ele deixar de pagar, vai ter uma convulsão social. A sociedade não aceita. Agora, é o caos. Agora, um detalhe, principalmente para a nossa militância de esquerda. Há uns 20 dias atrás, teve uma reunião do Diretório Nacional, que eu faço parte agora, junto com a bancada. E o presidente do Instituto Vox Populi, do Instituto de Pesquisa, o Marco Coimbra, ele fez uma leitura sobre a queda que o Bolsonaro está tendo, e todo mundo ansioso pelo processo de impeachment, e ele disse, olha, quem tem acima de 10% tem dificuldade de ter o processo de impedimento. Dilma caiu, tinha 9%, Collor tinha 8%, esse é um fator, mas não é o único fator. Agora, um detalhe. Na última eleição, do Maranhão à Bahia, quem ganhou foi Haddad no primeiro e segundo turno. Agora, no Nordeste, o Bolsonaro começa a crescer nas camadas mais pobres. E o fator que ele está tendo apoio é essa ajuda emergencial. Porque na cabeça da pessoa simples, hipossuficiente, quem está dando ajuda a ela é o Bolsonaro. Não foi uma luta do PT, da esquerda, da Câmara Federal e Senado. Por que, Helga? Devido à comunicação do governo. Só para você ter ideia, nas redes sociais, o Lula, que é a nossa maior liderança, ele no máximo tem 2 milhões de seguidores. É 1.600.000, não está 2 milhões para arredondar. Bolsonaro tem acima de 30 milhões. Todo dia ele mandando mensagem. Geralmente são pessoas simples, pobres. O público mais fiel do Bolsonaro quem é? Mulher evangélica e pobre, das igrejas neopentecostais. A exemplo do Malafaia também. Então, de qualquer forma, o importante é fazer o debate e aprovar o projeto. O que está em jogo não é a luta eleitoral a qualquer custo. O PT priorizou, e você vem fazendo isso com competência, todos nós, é a defesa da vida. Né? Aí vem o projeto que foi aprovado da renda emergencial para o segmento de cultura. O segmento de cultura foi um dos segmentos mais afetados, porque, no caso aqui de Alagoas, principalmente, né, a gente tem uma cadeia produtiva do açúcar e seus derivados, um pouco do setor químico e a parte de turismo e entretenimento. Essa parte do turismo ela está totalmente fechada, do hotel 5 estrelas a uma pousada mais simples. Um hotel, um restaurante. Alô? Oi, isso, estou ouvindo. E aí o que ocorreu?
todos paralisados. Então, foi uma luta importante. Agora, eu quero destacar os 9 receberam e-mail, Facebook, Twitter, Instagram, redes sociais diretas, depoimento de artistas no plano nacional, mas aqui foi fundamental. Além dos artistas, o que é que eu percebi? A juventude assumiu essa bandeira da cultura. Sim. Então, essa capilaridade, essa guerra cibernética, ela é fundamental, porque a gente está no processo de isolamento social, você não pode fazer mais passeata, seria insano e irresponsável, né? Então, a nossa luta, no momento de isolamento social, é nas redes, é o panelaço, é a colherada, é o cornetaço, é colocar a faixa preta na rua e fazer a disputa nas redes sociais, que eu acho ainda muito tímida. Exemplo, você é uma lutadora social. A pergunta que eu deixo aqui até para os amigos seus, quantos te seguem nas redes sociais de Elba? Quantos fazem defesa? Agora mesmo entrou uma pessoa fazendo um ataque e um outro já fez apelo, já fez defesa. A missa voltou. Um abraço. Então, essa guerra não pode ser feita só pela Elba defendendo ela mesma. Eu não vou fazer a defesa de mim mesmo. Então, a esquerda, Elba, não percebeu que essa questão das redes sociais, ela veio para ficar independente da pandemia. E é por isso que eles estão raivosos, porque o Supremo Tribunal Federal mandou prender, nesse momento, equipamentos dessas redes do gabinete do ódio, das fake news, e eles estão loucos. E, além disso, veio também aquele site americano, que já foi implantado no Brasil, de um jovem que faz o processo de levantamento, verifica quais são as redes sociais que ficam fazendo o ódio, intolerância, o preconceito, enfim, e eles verificam quem está financiando e quais as empresas que patrocinam. Aí ele começa a fazer uma campanha contra aquelas empresas. As empresas estão pulando fora, porque eles não querem perder consumidores. Então, essa inteligência ela tem que ser usada. A gente não pode ficar com aquele velho método de achar que vai ser só a greve tradicional na porta de fábrica, com panfleto, com carro de som, etc. Tal, quando a gente está numa pandemia. Então, a lição para a gente de esquerda, a gente tem que aprender com a moçada que mobilizou para aprovar. Foi a mobilização, a pressão que fez aprovar o projeto em defesa da cultura no Brasil. E o outro que foi adiado foi a 910, que era para fazer a grilagem das terras, né? Destruir as terras, afastar os quilombolas, os povos tradicionais indígenas. Aí teve uma luta pesada de uma grande ONG chamada WWF, que um dos diretores é um dos filhos do Roberto Marinho. É importante, ele está nessa grande causa, e por isso também que uma parte da Globo ela participou fazendo defesa. Aí o agronegócio, que tem uma bancada de quase metade, teve medo e recuou. Por enquanto foi votado. Isso não quer dizer que não possa ser. Então, a esquerda tem que tirar lições como os índios no plano nacional, junto com os artistas, fizeram para evitar a 910, que é a MP da grilagem, e a luta da cultura. E esse sentimento aí que tem no Congresso, Paulão, como é que você avalia isso? Porque a gente que está acompanhando um pouco vê que o humor das redes sociais, as pesquisas de opinião que estão sendo divulgadas, inclusive pelos jornais mais tradicionais, né, que voltaram a ter um nível de credibilidade muito elevado, né, das TVs abertas, Globo, SBT, Band, Record, colocando as pesquisas de opinião sobre o isolamento, sobre as posturas do Congresso, né, deputados e senadores. Você acha que o clima está colocado para a gente conseguir aprovar legislações que nos protejam um pouco mais, que vão caminhando mais nesse sentido do Estado que protege,
a população? Ou você acha que a gente corre o risco de, como disse lá o ministro, eles passarem uma boiada por cima de nós, aproveitando que a sociedade está mais fragilizada por conta dessa pandemia? Ou um terceiro cenário, você acha que esse jogo ainda está muito aberto e que depende exatamente dessa capacidade de pressionar e mobilizar? Na minha visão, é essa terceira hipótese, Zelda. A gente não pode abrir os flancos, é uma guerra permanente. Agora, a pandemia, ela assustou o mundo, por enquanto não tem cura, e o nível de letalidade, a rapidez é enorme. O mundo ficou assustado. Então, o próprio capitalismo, ele não é suicida. Então, a gente tem que repensar. Então, já existe uma discussão no plano internacional que determinadas políticas públicas é importante fortalecer o Estado. Entre elas, saúde, pesquisa, ciência, entendeu? Então, isso tem um sentimento. Referência, Bill Gates, que é o segundo homem mais rico do mundo, investindo aí para ver se consegue combater a Covid e outras doenças, né, que tem no mundo. Eles estão preocupados, é um problema da vida. Eu avalio também que esse processo da pandemia faz com que a gente tire a nudez do capitalismo. Eu acho que a forma consumista que o mundo estava tendo, ele vai ser repensado. Então, eu acho que ele vai, claro que isso é gradual, mas começa a ter uma consciência, principalmente na população, ter mais oportunidade de informação e de conhecimento. Ou seja, esse consumo exagerado, um dos motivos da pandemia foi justamente o excesso de viagem no mundo. Quem trouxe a pandemia para o Brasil? A classe média. Sim. Entrou através dos aeroportos internacionais. Aqui foi Fortaleza, Recife e Salvador. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo e as cidades maiores, Brasília. Depois que ficou em Ternacópolis, ou seja, começa a movimentar ônibus, caminhões, carros individuais e tal. Por isso que agora a curva da Covid, ela sai da classe média, que mesmo que tenha votado no Bolsonaro, uma parcela significativa não é contra a ciência, se isola, e a classe trabalhadora não pode se isolar, a contaminação vai ser a classe trabalhadora e as pessoas mais pobres. Aí por isso está chegando na periferia com força, seja de São Paulo, daqui na zona rural. Então o ataque agora vai ser a pobreza. Então essa questão ambiental, ela vai ser discutida também, até porque a questão do vírus foi comida exótica, que os chineses gostam, e foi isso que a mistura do morcego lá com um determinado mamífero, e está sendo pesquisado, que deu de repente a Covid. Então o mundo para o processo. Agora, na Câmara, eu avalio como consenso a pauta da saúde. Tudo que tiver relacionado ao combate à Covid-19 é possível passar. O que é que foi que passou na Câmara? O primeiro projeto, a renda emergencial para as pessoas mais pobres. Esse foi o primeiro. Segundo, a ajuda para os municípios e estados que tiveram queda de arrecadação. Tinha governadores como do Piauí e do PT que não ia pagar a folha do mês de maio agora. Aí foi necessário o dinheiro do governo federal. Terceiro, micros, médios e médios empresários quebrados. Também tem que ter uma linha de crédito. A gente aprovou, mesmo assim, os bancos privados, com um seguro de 85% do governo federal, não empresta aos pequenos empresários. E aquela fala horrenda, ali uma reunião desqualificada do presidente e de todos os ministros. E o baixo nível do Paulo Guedes. Aquilo é um desqualificado, incompetente, irresponsável, que não tem visão humanitária nenhuma. Então, qual é a visão dele? Quebrar o Banco do Brasil, os funcionários são inimigo público, tem que colocar cassino aqui, inclusive brigando para dar mais na reunião. Então, esse é o nível. E a gente verificou o general Braga Neto, que eu pensei que ele tinha mais estatura, pelo contrário, bajulador, rindo junto com o Bolsonaro. Então, não espere nada desse governo. Mas no Congresso o sentimento é pauta. Então, é compra de EPIs, é fortalecer categorias. A gente apresentou um projeto para a área de segurança para a compra de EPIs, pessoal da segurança, é a cultura, é o plano de outras categorias que a gente aprovou, o Bolsonaro vetou, aí volta o veto para a Câmara, eu acho que a gente derruba.
para que o taxista, a pessoa que dirige o Uber, o similar, né, delivery, o similar, entrega a domicílio, a marisqueira, o pescador artesanal, a agricultura familiar, a pedicure, o barbeiro, que estão tudo parados, o Bolsonaro vetou. A gente tem que derrubar o veto. Então, essa pauta, ela tem uma certa sintonia. Agora, as pautas maiores, estratégicas, não se engane. Aí o que é que a gente tem que aproveitar nessa bandeira? Como é o governo federal que dá a resposta, porque ele quem gera dinheiro, ele quem imprime o Tesouro Nacional e tem uma reserva de quase 400 bilhões de dólares, esse dinheiro tem que ser usado aqui. Porque se deixar para o Paulo Guedes, ele joga nos bancos. A primeira semana da pandemia, ele botou 1 bilhão e 500 milhões para os bancos. Mas não queria dar os R$200, nem R$200 para os pobres, porque é uma visão dele de classe, né? Então a gente tem que discutir agora, e fica uma lição para a esquerda, para a gente discutir a taxação das grandes fortunas. Se a gente conseguisse taxar 40 bilionários no Brasil, 40 bilionários, 3%, ele não deixava de ser rico, a gente arrecadava 70 bilhões de reais. A gente tem que taxar os bancos, os lucros e dividendos, porque até na pandemia, até com a morte, os banqueiros ganham dinheiro. São os verdadeiros carniceiros do capitalismo. Os abutres. Né? Os abutres. Então, a gente tem que discutir o papel do sistema financeiro nisso e ter uma capacidade de quebrar um pouco e fortalecer o setor produtivo. Nesse momento, o microempresário, o médio empresário, até o grande empresário do setor produtivo, que até votou no Bolsonaro, nesse momento, aí eu estou igual o Boulos. O Boulos fez um café, aquele vídeo dele é interessante. A gente, para enfrentar o fascismo, pessoal, tem que ter uma frente amplíssima. Tem que dialogar com os partidos. Até o governador do Rio de Janeiro está dizendo que o Bolsonaro é fascista. Então, veja bem, o Bolsonaro, você falou nas grandes meios de comunicação. Quem está sofrendo agora é a Globo, que foi favorável ao golpe militar, o golpe da Dilma, nunca foi favorável aos trabalhadores, mas agora está sentindo na pele. O seu principal apresentador, o William Bonner, seu filho, vítima do quê? De fake news, de mentira. Foi, eu vi. Né? Gravíssimo aquele processo para ele e para todos nós, né? Agora, em compensação, o Estadão fez o editorial comparando o Lula ao Bolsonaro. Não dá para respeitar o Estadão, né, Elda? Então você tem ainda setores da imprensa que são viúvas da ditadura, vivandeiras da ditadura, e viúvos, né? Viúvas e viúvos, vivandeiras. Sim, então, fica querendo jogar todo mundo na vala comum. É verdade. Então a gente tem que trabalhar e o Bolsonaro tem um apoio ainda da grande imprensa. Silvio, ele tem igrejas neopentecostais, tem as Forças Armadas estão com ele, a manipulação que teve da Polícia Federal. A sorte nossa agora em relação a essa investigação dos fake news é porque tem uma parte da Polícia Federal à disposição do Supremo Tribunal Federal. Está uma briga entre eles. Está sendo atacado também. Mas a imagem é o seguinte, ela deixou de ser uma polícia de Estado, é uma polícia política. E esse germe ocorreu com Hitler, quando foi construída a polícia chamada SS, que foi um terror para o mundo, principalmente contra os alemães. Então a gente tem que ter uma unidade, capacidade. Hoje mesmo teve uma grande reunião. Havia uma polarização, principalmente muito entre o PT e o PDT. Não o PT, era mais entre Ciro, né? Ciro com aquele estilo próprio dele contra Lula. E aí foi feito as pazes. Ele tem direito de ser candidato, qualquer outro tem, o PT, se vai ser Lula, Haddad, outras candidaturas, mas nesse momento a gente não tem que priorizar a questão eleitoral, verificar qual é o inimigo maior. Qual é o inimigo maior? O inimigo maior é um presidente que não respeita a vida, um genocida. Como é que você faz uma reunião daquela? Baixo nível, em nenhum momento foi colocada a pauta que 20 mil homens e mulheres morreram no Brasil. Ser solidário à dor dessas famílias. Não teve pauta da saúde. Ele continua sem visitar
a capital do Amazonas, Manaus, e você está enterrando, sei lá, dezenas de pessoas. Se ele fosse um estadista, ele visitava, independente do prefeito ser do partido dele ou não. Não tem compromisso com a vida. Nenhum compromisso. Agora, o compromisso dele é defender os filhos. Sim, consigo mesmo e com a família dele. Agora me diga, a gente derruba a emenda 95? Eu apresentei um projeto no sentido de tirar pelo menos a saúde da emenda 95. Certo? Por que eu apresentei? Tem a emenda geral que foi feita, tem várias, inclusive, várias propostas, inclusive do PT, para a gente trabalhar o ideal, que é derrubar a emenda 95 e voltar à normalidade dos recursos que tínhamos antes. Certo? Esse é o caminho, é o plano A. Mas eu apresentei um plano B, que seria recuperar os recursos antes da emenda 95 para a saúde. E por que a saúde? Porque nesse momento é a principal política pública que está na linha de guerra. Por mais importante que sejam as outras políticas públicas. É essa que diretamente você tem que ter. Então, você tem que ter o quê? Equipamentos, né? Contratação de pessoal, você tem figuras do setor, milhares, já tem centenas de profissionais que estão contaminados e não pode voltar a trabalhar, então tem que ter concurso ou contratação emergencial. Respirador, Hélida, para você ter ideia, há 30 anos atrás, o Brasil estava entre os 5 países que mais fabricava com melhor qualidade de respiradores. Aí quando veio o Collor de Mello, ele fez aquela abertura comercial e praticamente a indústria não teve incentivo. Aí o que ocorreu? Isso ocorreu também no mundo. A China hoje controla mais de 90% da fabricação dos respiradores. E o Brasil, você tem fábricas potentíssimas, como a de automobilismo, que pode fazer o carro último tipo e não consegue fazer o respirador. Outra crítica que eu tenho é a Forças Armadas. As Forças Armadas têm um orçamento de 140 milhões de reais. Consegue fazer um avião último tipo, consegue fazer um torpedeiro, consegue fazer um submarino até atômico, um lançador de foguete, mas não tem capacidade de fazer um respirador. Até máscara, as Forças Armadas é competente. Agora, para assumir cargo e ficar junto ao presidente, dando o suporte a um presidente que está às costas do Brasil, é motivo, assim, inclusive, de chacota, mas o momento não é só de piada, mas, ao mesmo tempo, a população fica levantando um mundo horrorizado, né? Ele criando problemas na diplomacia, batendo na China, que hoje é o nosso maior comprador na balança comercial. Então, um verdadeiro genocida. Eu não digo que é louco, que o louco você pode ter tratamento. O tratamento dele é o impeachment. Com certeza. E a gente vai travar essa luta até que sejamos vencedores, para que o povo brasileiro seja vencedor. Essa luta é pelo bem da nação, já passou de ser uma luta partidária e passou a ser uma questão de saúde pública, uma questão até humanitária. Paulão, quando o papo é bom, o tempo passa rapidinho, né? Então a gente já está se aproximando aí do finalzinho do nosso bate-papo. Agora deixa eu fazer uma pergunta a você. Diga. Eu sei que você é a dona do pedaço, a live é a sua, e eu fui só convidado e tenho uma maior honra, mas deixa eu devolver a bola, que foi a primeira pergunta que você fez. E você, nesse processo de pandemia, essa militante inquieta, com muita energia, militando no sindicato de jornalismo, na militância do PT, em todas as áreas, como é que está a tua vida? Do ponto de vista de militância e de caminhada, você que entrou no processo do batuque, né? Sim. Fazendo as atuações. Aí eu estou vendo que você também está um pouco holística, cuidando do corpo, da mente. Diga aí a sua vida também um pouco pra gente, a gente quer saber. Veja só, eu moro sozinha, né? No apartamento Minha Casa Minha Vida, que é aqui vizinho ao sindicato dos jornalistas, na rua do escritório, né? Do gabinete, né? Moro aqui no bairro do Prado. Já tem mais de 10 anos que eu moro aqui, então estou no apartamento,
sempre falando muito com minha mãe, né, por telefone, uma saudade imensa, né, falando com minha avó, falando com os sobrinhos, irmão, tio, prima. Então, os amigos, as amigas, assim, muita saudade. A galera da Batucada, do Maracatu, do Rock Maracatu, conversando muito. A meditação eu continuo fazendo, toda terça-noite eu medito. Quando o povo quer marcar uma reunião dia de terça-noite, eu digo, olha, terça-noite eu não posso, já tenho compromisso. Você começou meditação quando? Comecei meditação no final de 2018, depois da campanha. No final de outubro, né, a campanha deixa a gente com a cabeça, né, a mil, então a meditação foi para dar uma relaxada da campanha, fiz uma amizade bacana lá com o grupo de meditação e nunca mais parei. E estou fazendo os treinos online na sala de casa, né? Então continuo fazendo atividade física, continuo fazendo meditação, conversando com a turma da cultura, e a nossa rotina de reuniões não para, né? É semelhante ao que você falou. Se antes a galera já puxava, agora não tem dia, não tem hora para parar. Na reunião do diretório passada, a gente ficou 7 horas seguidas em reunião, né? Então, a gente gosta de se reunir e vai longe, né? Então, continuo me cuidando muito, só sair de casa para ir ao supermercado e, quando é necessário, ir à farmácia. Mas tenho mantido assim, o isolamento de uma forma muito séria, porque entendo que realmente esse é um divisor de águas, é uma questão de vida ou morte, né? Então, estou fazendo de tudo para não descuidar das tarefas, mas principalmente cuidar da saúde e cuidar da saúde mental, que vai nos garantir essa transição, essa travessia até o final dessa quarentena aí tão dura. E aí, antes de passar para você fazer suas considerações finais, quero só mandar um abraço para toda a turma que está nos assistindo. Vi aqui companheiros, inclusive do interior, né? Mandar um abração para o Joãozinho, presidente do PT Arapiraca, companheiro Tairan, toda a turma lá. Eu vi que entrou aqui Cajueiro, né? Companheiro Edinaldo. Vi que entrou aqui Palmeira dos Índios, companheiro Ricardo Barbosa entrou aí, nosso futuro candidato a prefeito, entrou mandando um abraço para a gente. Então, agradecer todo esse carinho e a certeza, Paulão, que a gente está marchando junto, né, em busca da justiça e das melhores condições de vida para a população. Acho que isso é o que nos alimenta, é o que nos dá ânimo para levantar todos os dias e continuar fazendo a mobilização nas ferramentas que agora são possíveis. Então, faça suas considerações e, desde já, deixar um abraço grande para você, para a Luciana, para toda a tua família. Eu agradeço, da oportunidade de participar da live com você, também é exemplo de você abraçar todos os internautas, e aí queria abraçar em nome de 2 pessoas, Joãozinho, né, representando Arapiraca, o interior, em nome dele, todos os companheiros, Ricardo Barbosa, presidente do PT Alagoas, companheiro importante, o nosso candidato a prefeito, uma luta dura, né, Ricardo? Você sabe muito bem, não será fácil, mas é entrar na caminhada. E Elda, saber da tua caminhada, e a exemplo dessa questão final, o que eu sugiro é o que a Elda vem fazendo. Ela com a lógica diferenciada, ainda não tiver capacidade de fazer o que ela faz, meditação, vou ter que aprender um dia, mas eu procuro fazer nessa caminhada leitura, que é importante, inclusive eu sugiro que vocês possam ler um livro recente sobre a pandemia, do Boaventura Santos, né, que é um dos maiores juristas do mundo, né, um português importante, humanista, sempre fazendo uma bela discussão. Outro livro importante de um filósofo da antiga Iugoslávia, também um pouco mais polêmico, mas também falando sobre a pandemia, mas tem várias outras obras que é importante, né, ouvir uma boa música, né, assistir um bom filme, ter uma certa disciplina, no sentido de trabalhar esse processo, que é corpo e mente, como a Elda falou. Agora, o que é que eu deixo no final? Eu sempre sou esperançoso. Eu sempre tenho esperança. Apesar de a gente ter um debate muito grande de Hobbes, Locke e Rousseau, né? Geralmente quem tem uma visão de Hobbes não acredita muito na humanidade por uma série de razões, que o ser humano é muito complexo.
15 Mas segundinhos ainda para a tem gente fechar, que vai encerrar automático. Aí eu tenho a situação de ser uma visão humanista no processo. Então, que a palavra nossa, essa live com a Elda e os internautas,